Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, eu quero iniciar orando, clamando a Deus, para que o Espírito Santo abra nossa mente, cause sensibilidade em nossos ouvidos, e para que a gente venha entender a palavra de Deus e guardar no coração, e cumprir com os mandamentos, como assim o nosso papai deseja, né? Vamos interceder. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor Jeová, o Senhor é fiel e justo, papai, para ouvir o nosso clamor. A tua palavra nos revela, Deus, que onde estiverem 2 ou 3 na mesma concordância, o teu Espírito Santo está presente. Pai, eu creio que tem mais um me ouvindo, Pai, em concordância da tua santa palavra. Dessa forma eu já te agradeço, papai, pela presença do teu Espírito Santo. E eu peço ao Senhor que abra nossa mente, abra o nosso coração, nos capacite para guardarmos o teu mandamento e cumprir todos os dias de nossas vidas. Pai, abençoa quem está ouvindo, os familiares. Deus, em nome de Jesus, faz a tua glória, Senhor, resplandecer na vida de cada um de nós e o teu Espírito Santo se revelar em nossas atitudes, Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego essa palavra que eu vou ler agora. Pai, mas que o teu Espírito Santo possa fazer a obra necessária em cada coração, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo, eu vou ler o versículo 8 e o 16, né? O 8 fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E no 16 fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Meus irmãos, glória a Deus que existe uma promessa, né, de Deus para a nossa vida, que onde a gente passa por tribulação, porque assim Jesus Cristo, né, nos revelou através quando ele foi aos céus, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. E aqui, meu irmão, a palavra de Deus nos confirma, mas para que a gente esteja nessa linhagem, nessa firmeza, né, para que a gente não seja destruído, a gente precisa estar ligados, conectado com a árvore que é Jesus Cristo, com a rocha que é Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que muitas vezes as coisas acontecem, as dificuldades fugindo do nosso controle. Muitas vezes a gente olha e pensa que a vida está toda organizada, mas aí acontece alguma coisa, a gente não entende, se desespera. Sabe por que a gente se desespera, meus irmãos? Porque a nossa fé é pouca. Porque quando a gente ora, a gente pede a Deus dizendo: Deus, seja feita a tua vontade. Se a gente fala isso, Deus é fiel, Ele ouve, Deus confirma na palavra dEle que Ele ouve e Ele dá a cada um conforme as vossas obras. Deus revela na palavra dEle que os olhos dEle veem toda a terra. Deus está me escutando agora, Deus está te vendo aí também. Então nada foge do controle de Deus. Quando a gente é acometido a uma angústia, a um desânimo, a um desespero, a um abatimento, é porque Deus, ele tem propósito em tudo isso. Então ainda assim a gente tem que glorificar Deus, a gente tem que se alegrar, porque o verdadeiro cristão é aquele que se alegra com tudo, porque é uma promessa de Deus, dá glória por tudo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se está difícil, glória a Deus, comece a glorificar Deus, meus irmãos. Não importa se alguém diga que você está ficando louco, que você está maluco, mas o que importa é que Jesus tem promessa para a tua vida, se você glorificar, se você obedecer, guardar a palavra e obedecer o mandamento. E Deus fala na palavra dele que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mas o interior se renova a cada dia. Para a gente se renovar a cada dia, meus irmãos, é a palavra de Deus que a gente está se alimentando. A gente precisa estar se alimentando para a gente fazer essa digestão da palavra de Deus todos os dias da nossa vida, porque assim a gente vai poder a cada dia se renovar.
porque quem renova a gente não são as coisas carnais, não. É o espiritual, é a palavra de Deus que renova, é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá ânimo, é Deus que nos capacita, nos dá discernimento e sabedoria. Então não tem outra forma, meus irmãos, de sermos felizes nesse mundo se a gente não tiver ligada, interligada, conectada com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Então receba a palavra, obedeça. Se você está desanimado, se reanime, ainda que você não tenha força, mas grite, ore, louve, exalte o nome do nosso Deus, entendeu? Glorifique a Deus na tempestade, no desânimo, em qualquer situação, porque o nosso Deus é fiel para nos recompensar conforme as vossas obras. Em nome de Jesus eu creio. E eu vou ler também com vocês aqui em Apocalipse 22, 12. Desculpe, meus irmãos, é que eu estou vendo aqui agora. 22, 12 e o 15 que fala assim, o 12 fala assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Oh, glória a Deus. Olha a confirmação de papai, que Deus, Jesus Cristo vem e ele está com galardão para dar a cada um conforme as vossas obras. Olha que maravilha de Deus. Para que promessa tão forte quanto essa? Então a gente sabe que é o único trabalho que não está perdido, que tem seu salário garantido, é o trabalho com Jesus. Que é o que a gente faz na obra de Deus, na seara, meus irmãos. Porque a gente, veja essa analogia, muitas vezes você trabalha em uma empresa, que essa empresa abre falência, que essa empresa não paga os tributos, e você é acometido todos os dias, querendo ou não, você está trabalhando nessa empresa. E aí você vai recorrer como se ela declarou falência, né? Mas na presença de Deus não, na presença de Deus jamais Deus vai deixar você trabalhar em vão, Deus vai deixar de recompensar pelo teu esforço, pelo teu trabalho. A gente tem que ter essa confiança, por mais que a gente não se sinta vontade de fazer a obra de Deus, mas a gente precisa fazer a mesma coisa. Muitas vezes você não tem vontade, você está cansado, desanimado de se arrumar e ir para o seu trabalho, mas você não tem que ir porque você depende do teu salário. Imagine, o salário humano, humanamente falando aqui, né, naturalmente, não é nem garantido, porque a qualquer momento a gente não sabe o que pode acontecer no mundo ou no país, mas na presença de Deus tem garantia eterna, não é? Então, no versículo, ainda em Apocalipse, 22, no versículo 15, fala assim: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Que palavra forte, né, meus irmãos? Então veja se alguma dessa situação ainda permanece em sua vida. Meus irmãos, porque é forte isso aqui. Se ainda permanece, peça perdão a Deus, porque o nosso Deus é aquele que, quando o filho pródigo resolve voltar, ele abraça e faz festa no céu. Mas o que a gente não pode é retornar ao pecado. E a gente sabe que aquele que se arrepende verdadeiramente, ele não volta a pecar mais. Então, não permaneça nesse pecado. Uma coisa que é muito preocupante hoje no mundo é essa questão da mentira. Muitas vezes as pessoas já estão tão acostumadas a mentir que não percebe que está mentindo. E a gente vê que tem o mesmo peso. O mesmo peso que tem aqui para os mentirosos, tem para os homicidas, tem para os idólatras, tem para os feiticeiros, tem para os prostitutos. Então, o pecado é o mesmo. A gente precisa fugir do pecado. Aquele caminho que te leva a pensamentos ruins, que te leva a pecado, que te leva... Aquela casa que te leva a você praticar alguma coisa que desagrada a Deus. Aquele amigo, aquela amizade que te favorece, né, fazer coisas erradas diante dos olhos de Deus. Meus irmãos, se afaste sem olhar para trás, porque melhor é você receber o galardão da vida eterna com Jesus do que você perder essa vida eterna. Porque Jesus Cristo promete o galardão para aqueles que fizerem a obra, que estiverem na presença dele, que tiver segundo o mandamento dele.
Mas aqueles que estiverem nesse contexto, não sou eu que estou falando não, é a palavra de Deus. E se você confia em Deus, você tem que acreditar no que o nosso Criador fala, que eu vou repetir: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então está escrito. E ninguém pode revogar, porque o que Deus escreve, ele não revoga. Então tá aí a palavra, meus irmãos. Vamos refletir em cima disso e se libertar, se livrar dos caminhos pecaminosos, porque Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. E se voltar e qualquer um de nós estivermos na prática errada, meus irmãos, não tem galardão, não tem vida eterna com Deus, tá bom? Fiquem na paz, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te fortaleça, que o Espírito Santo te oriente e que os anjos de Deus sustente as tuas mãos e a minha mão, para que a gente não tropece com o pé em pedra, em pecado algum. Amém?